Tudo bom, pessoal? Sejam bem-vindos a mais uma aula de inteligência artificial aplicada à educação. Hoje a gente vai dar continuidade à discussão sobre a definição e as características essenciais de sistemas tutores inteligentes. Então, para que a gente comece a falar um pouquinho mais das características de sistemas tutores inteligentes, vamos relembrar as definições que nós fizemos nas aulas anteriores sobre inteligência artificial, definir melhor o que é inteligência artificial na educação e falar um pouquinho da definição de sistemas tutores inteligentes. Então, aquela definição inicial de inteligência artificial era como? Como que a gente construiu? Era um sistema de computador, um programa de computador, que interage com o mundo, ou seja, com as coisas ao seu redor, através de capacidades e comportamentos inteligentes que são considerados essencialmente humanos, ou seja, uma máquina, um sistema de computador que consegue interagir de forma a externalizar ou interagir com comportamentos que normalmente a gente se identifica quando interage com outro ser humano, Então, uma sacada inteligente, uma identificação de alguma coisa que é complexa. Então, a gente discutiu bastante sobre essa definição de inteligência artificial. E o que é inteligência artificial na educação? É de modo similar, é um sistema de computador, só que ele interage com o ecossistema educacional. Então, um sistema de computador desenvolvido para interagir com o sistema educacional, que é composto de atores, então pode ser alunos, professores, gestores, pais e quem mais que esteja envolvido nesse ambiente. Nós temos os recursos, então nós temos recursos didáticos, nós temos recursos de interação, de jogabilidade. Nós temos diferentes tipos de recursos, podem ser abertos ou não. Então, a gente tem diferentes tipos de recursos dentro desse ecossistema educacional. A gente tem os softwares de tecnologia educacional e assim por diante. E nós temos também as visões pedagógicas, as diferentes maneiras de apoiar a aprendizagem, teorias instrucionais, teorias de aprendizagem, métodos construtivistas, métodos mais cognitivistas, instrucionistas. Então, a gente tem toda essa visão de mundo, esse ecossistema, onde o sistema de inteligência artificial da educação vai estar inserido. E ele vai se comportar, ou seja, vai interagir por meio das suas capacidades e comportamentos, novamente considerados inteligentes. E esse comportamento inteligente, nessa situação, ele tem um propósito muito específico, que é o quê? Encontrar soluções para os problemas educacionais complexos que eram resolvidos essencialmente por humanos. Então, o que qualquer sistema de IAED, inteligência artificial na educação, é composto? É um sistema que interage com o ecossistema educacional, seus diferentes atores, recursos, pedagogias e assim por diante, para que a gente consiga encontrar soluções, esse sistema consiga encontrar soluções que normalmente necessitaria de um ser humano para resolver aquele tipo de problema. Então, por exemplo, se a gente está falando de adaptação, como é que a gente consegue pensar em adaptar um conteúdo para um aluno? Isso é um comportamento inteligente. Por quê? Porque existe uma necessidade de você raciocinar. Quem é esse aluno? Quais características ele possui? Como será que ele aprende? Será que é melhor apresentar um exemplo para ele ou será que é melhor trabalhar um exercício com ele? Será que é melhor pedir para ele ler? Será que é melhor apresentar um vídeo para ele? Então, todas essas diferentes formas de adaptação, elas são importantes e normalmente elas são realizadas por seres humanos. Mas um sistema de computador utilizando tecnologias
ou técnicas de inteligência artificial, ela pode, né, interagir com o ecossistema educacional de forma a conseguir que a personalização da aprendizagem ocorra. Por exemplo, né? A gente tem vários outros exemplos. Por exemplo, gestão inteligente. Como é que você gere os recursos de uma escola de maneira mais otimizada, para que você, por exemplo, contrate professores, contrate auxiliares, contrate equipamentos, de maneira a otimizar o ecossistema educacional, o ambiente educacional, para que, no final das contas, a gente tenha mais aprendizagem dos alunos, certo? Então, essa é a definição de inteligência artificial na educação. E aí, dentro desse contexto, a gente tem uma tecnologia em particular, que são os sistemas tutores inteligentes. E como a gente já começou a conversar um pouquinho sobre sistemas tutores inteligentes na aula passada, então, essa aqui é uma definição bem simples, né, baseado naquilo que a gente já conhece de sistemas tutores inteligentes. Então, é um sistema de computador, né, projetado para interagir com alunos e professores por meio da sua interface, ou seja, a partir de uma interface específica, apresentando comportamentos inteligentes para adaptar e personalizar a aprendizagem, além de oferecer um auxílio passo a passo para o aluno, para que a gente consiga atender às necessidades e dificuldades de cada aluno, né? Então, o sistema tutor inteligente nada mais é que um programa de computador que consegue interagir com alunos e professores de uma maneira bem específica. No contexto do professor, o professor vai estar dentro desse contexto do uso de um sistema tutor inteligente, acompanhando, orquestrando passo a passo o que está acontecendo, né? Então, essa é a definição, é uma definição simples, né, para que a gente consiga entender um pouquinho mais agora, daqui para frente, quais são as características essenciais de um sistema tutor inteligente. E aí, para que a gente consiga ter uma visão mais clara do que é um sistema tutor inteligente, a gente precisa pensar agora um pouquinho na arquitetura que a gente apresentou na aula passada. Então, a gente tinha lá o modelo pedagógico, que era responsável por utilizar técnicas instrucionais ou quais as metodologias pedagógicas são mais adequadas para auxiliar um determinado aluno a aprender um determinado tipo de conteúdo. Esse modelo pedagógico também ele é responsável por acompanhar o aluno durante o processo de aprendizagem, né? A gente tem um modelo de domínio, o qual a gente vai definir o que a gente quer ensinar, né? Qual a relação entre os conceitos que a gente quer ensinar, como é que é composto esse conhecimento, né? A gente vai definir aqui. E o nosso modelo do aluno, que é a representação, né? Representação do aluno no computador, ou seja, a gente quer saber o que o nosso aluno fez anteriormente, o que ele sabe agora, o que é esperado para ele no futuro, né? O que o computador acredita que o aluno conhece e consegue realizar, né? E assim por diante, dados demográficos e assim por diante, né? Tudo isso combinado, a gente tem os algoritmos, né, que combinam essas diferentes informações desses modelos para que a gente consiga realizar aquela adaptação e personalização, né? Por meio da onde? Da interface do aluno, né? Então a gente consegue oferecer esse conteúdo adaptado, né? E por meio da interação do aluno com essa interface, a gente consegue fazer as análises de dados e a gente também consegue mostrar o modelo aberto do aluno, né? O modelo do aluno aberto, onde o computador consegue mostrar exatamente para o aluno o que o computador acredita que o aluno sabe ou não sabe, né? Isso a gente discutiu bastante na aula passada. Então, vamos tentar exemplificar o conceito de STI, né? Sistemas Tutores Inteligentes,
utilizando alguns sistemas tutores inteligentes para ensino de matemática básica que estão disponíveis nesse site aqui. Esse site é o MathTutor. Ele foi desenvolvido nos Estados Unidos e é uma plataforma gratuita onde você tem diferentes tipos de sistemas tutores inteligentes implementados para que as pessoas possam testar, utilizar e reutilizar. Então a gente vai entrar em alguns deles, né, aqui com nessa para a gente testar um pouquinho para que a gente consiga visualizar e entender um pouquinho melhor o que são sistemas tutores inteligentes e as suas características. Então vamos lá. Eu tenho aqui aberto o MathTutor aqui, né? E você tem aqui diferentes tutores separados em diferentes categorias, né? O que eles fizeram foi, na verdade, eles têm uma versão comercial de sistemas tutores inteligentes, que é uma das maiores empresas na área de tecnologia, em particular de sistemas tutores inteligentes do mundo. E aí eles abriram isso para a comunidade, né, científica e permitiram que qualquer pessoa utilizasse alguns dos seus conteúdos, fazendo uma reprogramação utilizando uma ferramenta de autoria que nós, aqui nesse curso, vamos utilizar também, né? Então, para efeito de exemplos, vamos trabalhar um pouquinho com sistemas tutores inteligentes para decimais. Então, o que eu quero aqui nesse exemplo, né? É mostrar um pouquinho. Precisa permitir que o flash seja executado, né? Então vamos permitir. Mas o que eu quero com esse exemplo aqui? Eu quero mostrar para vocês como é que é uma interação com diferentes tipos de sistemas tutores inteligentes, né? Então nesse exemplo aqui a gente tem uma linha, né? Uma régua, onde o aluno precisa colocar o número decimal, né, no local correto dessa régua, né, dessa régua numérica. A gente tem aqui um tutorial básico inicial, né, e a gente pode começar com o problema, né. Então vamos olhar um pouquinho primeiro essa interface aqui, né. Então a gente pode verificar primeiro, né, nessa interface que a gente tem o problema aqui. Então olhe para a number line aqui, que é a régua numérica, né, e clique no local onde o decimal, que é o 0.2 aqui, deveria estar, né. Então a gente tem uma régua aqui que vai de 0 até 1 e a gente precisa colocar o 0.2 em algum lugar, né. Que mais que a gente tem aqui? A gente tem um botão de dicas à esquerda e de instruções para voltar àquela página anterior que a gente estava, né? E à direita aqui a gente tem o modelo do aluno aberto, né? Então isso aqui é uma barrinha que mostra o quanto o computador acredita que você sabe sobre decimais. No caso aqui, decimais de um dígito, né? E se você sabe como é que, no caso aqui, coloca ele corretamente nos seus décimos, né? Então você tem aqui. Imagina o seguinte: um aluno acabou de aprender decimais, não sabe muita coisa, está meio perdido, aí ele vai tentar colocar em qualquer lugar. Aí colocou aqui, ó. Ixi, aqui era o 0.5. Está errado, né? E aparece em vermelhinho aqui. Então ele já ganha um feedback falando que aqui está incorreto. Aí ele pode tentar colocar em outro lugar, 0.9. Não tá certo, né? Então ele já percebeu que tem alguma coisa que o 0.2 muito possivelmente esteja para a esquerda dessa linha aqui, né? Entre o 0 e o 0.5.
E aí ele pode pedir uma dica. Poxa, eu não sei, né? Não sei, então eu vou pedir uma dica. E aí a dica aparece aqui, ó. Coloque o número, né? Para colocar o número, né? Pense quantos décimos tem o 0,2, né? Quantos décimos é composto o 0,2, né? Aí o aluno continua perdido, né? Então ele pode pedir uma outra dica, né? Então aí o tutor aqui ele já é um pouquinho mais específico, né? Nesse caso aqui, olha que ele fala assim, ó, existem 2 décimos, né? Aqui no 0,2, né? E aí pede para você pensar, né? Pense um pouquinho o que isso significa, né? 1 décimo, né? Significa que no segmento dessa linha que nós temos um dos segmentos, porque essa reta aqui, essa régua ela é dividida em 10, né? E ela é dividida em décimos, 0,1, 0,2, 0,3 e assim por diante. Então, ela está tentando fazer com que o aluno pense sobre isso, né? E aí, se o aluno ainda não souber, ele pode ainda fazer mais uma pergunta, né? Então ele fala, ó, já que existem 2 décimos no 0,2, o número está escondido logo no tick mark, né? na segunda casinha aqui de 0,2, né? Então, se você olhar aqui, o número está escondido mais ou menos aqui, né? Mas o aluno ainda pode estar, puxa, é a primeira vez que eu estou interagindo com o tutor, não sei direito o que é para fazer, ele pode perguntar de novo, né? E aí, o tutor inteligente já fala assim, ó, conte 2 tiquezinhos aqui dessa régua e clique, né? Então, aí o aluno vai aqui e clica. Puf, clicou. 0,2. Né? E aí apareceu verdinho, significa que está correto. Né? E olhem para vocês a barrinha de conhecimento aqui, né? De o quanto o computador, o modelo aberto do aluno. Vocês viram que diminuiu um pouquinho o conhecimento, ou seja, o que o computador acredita que o aluno sabe sobre entrar um dígito sobre um dígito decimal, né? Então o computador está achando, se o aluno não conseguiu colocar o 0,2 aqui, então talvez ele não saiba tanto quanto eu acho que ele saiba, né? E aí eu coloco um OK aqui, um done, e aí ele vai para o próximo problema, né? E aí o próximo problema é parecido, né? Então, olhe para essa régua aqui, numérica, e coloque o 0,4 no mesmo local aqui, né? No local adequado. E aí o aluno já teve uma experiência inicial. Então, a gente pode tentar, o aluno pode tentar começar a colocar. Ele fala, se o 0,2 estava aqui, então o 0,4 deve estar perto do 5 ali. Então, ele coloca aqui. Tum, colocou, né? E aí, como ele colocou, né, direto na primeira tentativa, observem que a habilidade de dígito decimal aqui aumentou bastante, né? Então, como é um conhecimento razoavelmente não complexo, né? Por meio de um exemplo anterior e a partir desse outro exemplo, o problema aqui que a gente está resolvendo, o aluno conseguiu resolver, então significa que o aluno tem chance de ter esse conhecimento, ter essa habilidade aqui esperada, né? E observem aqui que outras habilidades apareceram aqui, que significa o quê? Que a partir do momento
em que você começa a fazer esse conjunto de exercícios ou probleminhas no sistema tutor, existem outras habilidades que vão sendo necessárias. Então, nesse conjunto de atividades, começam a aparecer essas outras habilidades aqui, né? E aí a gente pode ir para o próximo. E aí vai ter um outro probleminha, né? O 0.1, e aí o aluno ele pode errar ou acertar, então imagina que ele coloque mais ou menos aqui, né? Então ele errou, né? Então aí, se vocês perceberem, diminuiu aquela habilidade, né, de saber sobre entrar um dígito decimal, ele reduziu aqui. Então o computador fala, eu acho que ele não sabe não. Então aí volta para a barrinha, né? A barrinha diminui. O aluno pode normalmente fazer as perguntas, né, novamente, para tentar entender, né, como pensar para resolver o exercício, e aí pode clicar lá no 0.1, né? E aí a gente vai para o próximo item aqui, exercício, né? Então agora já começou a ficar um pouquinho mais complicado, né? Porque foi para casa, a gente estava na casa centesimal, né? Então é 0.04, né? E aí você precisa colocar ele aqui, né? Um erro muito comum, a gente vai ver isso mais no futuro, no final das aulas de sistemas tutores inteligentes, mas um erro muito comum quando os alunos estão aprendendo decimais é que eles acham que 0.4, 0.04, 0.0004 é tudo a mesma coisa, né? É um número inteiro precedido de zeros, né? Que tem zeros na frente, né? Então, eu posso, por exemplo, colocar o 0.04 aqui, ó. E aí vai falar, tá errado, né? Tente novamente. E aí, se você precisar de ajuda, aperte o botão aqui. Apareceu uma mensagem aqui, né? Então, a gente pode fazer o seguinte, né? Então, vamos tentar pedir uma dica aqui para o tutor. E aí o tutor vai falar assim, ó, quantos décimos, né, existem no 0.04, né? Aí o aluno já conhece um pouquinho mais, que ele fez os outros exercícios, ele pode falar assim, décimos aqui, né, na casa decimal não tem nada, né, tem o zero, né? E aí pergunta quantos, né, tem na casa centesimal, né, nos centésimos. Aí fala, tem o 0.04 aqui, né? Até aí eu não consigo resolver exercício, né? Então aí uma dica mais específica, legal. Então tem 0, né? Tem o valor 0 na casa decimal, né? E 4 na casa centesimal, né? Nos centésimos. Então o número ele está escondido aqui entre o 0 e o 0.1, né? Ele está aqui, escondido aqui. E aí você pode clicar aqui em algum lugar aqui, que vai acontecer o seguinte, né? Ele colocou 0.041, então eu errei, né? E aí ele está falando assim, tenta fazer um zoom aqui da régua, né? Então eu vou tentar fazer o zoom aqui, zoom. Aí cliquei aqui, né? Onde estava entre o 0 e o 0.1, e aí aparece uma outra reguinha, só que essa é de 0 até 0.1, né? E aí eu posso, de novo, se eu quiser, eu posso pedir uma dica, né?
posso pedir mais dicas, se necessário, né? E aí, ao final, se eu tiver com muita dificuldade, eu posso chegar até o final, pedir uma dica mais específica, e aí o tutor vai falar assim, conte da esquerda para a direita, né, os 4 tiquinhos. Então, 1, 2, 3, 4, e aí eu clico aqui, 0,04, né, que é o valor aqui que está entre 0 e 0,1, né, e dividindo essa reguinha aqui em 10 ticks. E aí mostra também na régua maior aqui, onde é que estava esse 0,04, né? E aí vocês conseguem olhar também à direita aqui, onde está o modelo aberto do aluno, o modelo do aluno aberto, né? E aí vocês conseguem ver que houve uma mudança no que o computador, né, o que o sistema tutor inteligente acredita que o aluno sabe ou não sabe, né? E aí, assim por diante, né? Então, esse é um exemplo de um sistema tutor inteligente que foi desenvolvido, por exemplo, para ensino de decimais, né? A gente pode trabalhar com outros tipos de tutores inteligentes, né? Então, um outro é o de frações decimais e probabilidades aqui, né? Então, a gente pode abri-lo, olhar, né? Então, da mesma forma como o outro, a gente tem um conjunto de exemplos aqui para explicar como que a interface funciona. E aí a gente pode ir no início aqui. E aí tem a pergunta aqui, né? O problema, né? Então, usando aí as formas, né? Tente responder as questões de 1 a 4, né? Então, a pergunta é a seguinte: qual o percentual de formas que são do tipo quadrado, né? Então, essa pergunta aqui, né? Então, ela para responder a resposta 1 aqui é a primeira coluna, né? Então, você tem 100%, porque todos são quadrados aqui, né? É um quadrado e tem um monte de quadradinhos de diferentes cores, né? Então, a outra pergunta: qual a porcentagem de formas, né, que são do tipo roxo, né? E aí, roxo tem esse conjunto de quadradinhos aqui em cima, né? Então, se a gente contar isso daqui, vão dar 20. Então, aqui são 20, né? Então, o sistema tutor, para facilitar para o aluno entender, né, como é que as coisas funcionam, já deixa respondido algumas dessas colunas, né? Dessas colunas. E aí o aluno vai completando posteriormente os vazios, né? Então, por exemplo, aqui, na pergunta 2 aqui, ele pergunta qual que é a porcentagem aqui, né? Do total que você tem, que são 100, dos 20, que são os 20 quadradinhos roxos, né? Então, a gente pode colocar aqui, 20%, né? E aí vai dar verdinho aqui, né? Decimal, quanto que é? 0,2, né? E aí uma fração reduzida, né? Aí a gente pode colocar alguma coisa aqui. E aí a gente pode perguntar: puxa vida, eu não sei o que é uma fração reduzida aqui, né? Então, ele está falando assim, uma fração reduzida é uma fração onde você consegue dividir, né, o numerador e o denominador, né, de forma que eles não podem ser mais simplificados, né? Então, eu posso falar assim, não sei como é que eu coloco essa informação aqui, né? E aí, ele fala assim, tenta pôr um quinto aqui. Então, eu coloco 1/5, e aí está correto, né? E aí eu posso ir continuando a fazer esse
tutor aqui, né? Então esse é um outro exemplo de tutor para que a gente consiga trabalhar o conceito de porcentagem, decimal e fração, né? Tudo junto, né? Então a gente tem vários outros exemplos aqui de tutores inteligentes disponíveis aí para a gente testar, né? Para a gente trabalhar e verificar quais são as suas características, né? E aí a pergunta que eu faço para vocês, né? Depois de a gente ter visto isso, é o seguinte: qual a diferença entre um sistema tutor inteligente, esse que vocês viram, por exemplo, né? De uma lista de exercícios, né? Qual que é a diferença entre eles? Então eu quero que vocês continuem testando, né? Então testem outros tutores. Então eu coloquei aí uma lista de 5 conjuntos de tutores, não precisam testar todos, mas pode testar alguns desses conjuntos e verificar como é que eles estão. E aí você tentar responder para mim, né, qual que é a diferença entre um sistema tutor inteligente que vocês testaram de uma lista de exercício.